Muito boa tarde para você, telespectador internauta que acompanha a programação da TV Câmara Guarulhos. Daqui a pouquinho começa a quarta sessão ordinária de 2023, nesta segunda-feira, dia 13 de fevereiro. Vamos falar um pouquinho também da pauta dessa sessão. No grande expediente, há 58 itens para deliberação. 32 deles são requerimentos, são aquelas solicitações de informação que os vereadores fazem para a Prefeitura, e há também 26 projetos que entraram aqui na Câmara para serem deliberados para análise das comissões permanentes da Casa. Já na pauta de votação, ou seja, na ordem do dia, há 13 projetos. 3 deles têm parecer e podem ser discutidos e votados em primeiro turno ainda na tarde de hoje. Uma dessas propostas é do vereador Paulo Roberto, do PTB. Essa proposta trata da publicação do Guia da Saúde, que é um material informativo sobre os serviços de saúde prestados pela rede pública municipal aqui de Guarulhos. Agora eu deixo você com a nossa transmissão ao vivo e na íntegra da quarta sessão ordinária. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania. A número legal, sob a proteção de Deus, iniciamos os trabalhos da quarta sessão ordinária. Solicito aos senhores vereadores que registrem suas presenças nos terminais eletrônicos. Se prepara o ano inteiro só do carnaval para ele daquele jeito. A minha já está. Fala que aí não tem problema. Passemos ao pequeno expediente. Com a palavra, vereadora Janete Rocha Pietá. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui presente e os que estão online. Boa tarde aos vereadores e vereadoras. O primeiro informe que eu gostaria de dar é que, no fim de semana, ocorreu a Conferência Municipal da Saúde. Saúde é fundamental. Eu estou indo em várias UBSs e sempre o problema é o mesmo. Falta insumos, o local é inadequado e, principalmente, há uma superlotação, o que ocasiona problemas para os usuários. Seja ele os problemas de demora no atendimento, e falta uma forma humanizada. Eu estive no Ponte Alta, no Santa Paula, e um senhor me falou da dor de ver a sua mãe durante 12 horas numa cadeira, que depois veio a óbito. É muito doloroso, saúde precisa do secretário, eu já falei com ele, e o Guti, olhar com atenção a questão da saúde. O zero-fila é importante, porém tem que resolver muitas coisas e não pode ser por apenas 3 meses. Também, com espanto, eu vi a agressão de uma senhora em um supermercado da cidade. Eu estive ontem, não vou dizer o nome, todos sabem, um vídeo onde os seguranças deram o que chama na capoeira um rabo de arraia, uma pernada, e a senhora voou de uma forma... Como que é, Geraldo? Uma chinela? Mas eu chamo de rabo de arraia. E foi um evento
de agressão profunda. Se ela furtou alguma coisa no supermercado, faça o boletim de ocorrência, recolha o que ela tirou, mas não a forma violenta como essa senhora, que eu não consegui saber o nome, foi tratada. Estive lá com o gerente e ele me disse que ia tomar as medidas, que os funcionários, 2 deles, iam ser demitidos ou foram, e uma senhora, uma delas, ou um deles, suspensos. Mas eu quero mais. Eu quero, como a Comissão de Direitos Humanos, eu vou cobrar, porque esse evento violento deve ser tratado nos rigores da lei, para que nenhum outro caso ocorra na cidade. Também estive lá na comunidade do Sata, e a Comissão de Direitos Humanos já está fazendo o encaminhamento, fizemos uma reunião, e eu queria solicitar, e já estamos tomando providências, para a notificação do caso do desaparecimento da senhora Luciana Silva dos Santos, que depois que soube que a sua casa, que ela construiu com dor, com sofrimento, ia ser derrubada, ela simplesmente desapareceu. Acredito do transtorno dessa notícia tão grave. Para finalizar, eu quero alertar a CCR, porque a CCR está fazendo uma contenção na passagem ali debaixo da Dutra, e eu vou visitar a CCR, porque não basta cobrir, tem que fazer uma limpeza, porque o tubo está entupido. Se cobrir, vai derrubar toda a rua, a extensão da tubulação. Então, CCR, me aguarde, estarei indo lá para cobrar providências, porque vai afetar a comunidade do Terra Boa e também até a Dutra. Obrigada, senhor presidente. Com a palavra, vereador Lucas Sanches. Boa tarde, presidente, vereadores, todo o público que nos acompanha aqui hoje na Câmara presencialmente, quem também nos assiste através das redes sociais. Eu quero chamar aqui atentamente a atenção de todos os vereadores presentes hoje aqui na casa, assim como o público que nos assiste. A gente está dando um passo importante hoje na cidade, com uma ação para a gente buscar uma melhoria na saúde aqui da cidade de Guarulhos. É vergonhoso o que tem acontecido aqui na nossa cidade, tanto envolvendo a falta de médico nas UBSs, todo esse descaso, onde de 2017 até hoje caiu aproximadamente 30% a quantidade de médicos. O HMU está sendo palco vexatório para toda a cidade de Guarulhos, porque quando aparece na televisão, não é para nos dar orgulho, pelo contrário, está caindo mais água dentro do hospital do que fora. Agora o prefeito Guti vem com esse fila zero, onde na verdade não está acabando com a fila, está tirando as pessoas de uma fila e jogando para outra. Eu presenciei um caso de um senhor que estava aguardando ali por anos para ser atendido,
E quando ele conseguiu agora ser chamado através do programa Zero Fila, ele foi jogado para outra, porque para ele fazer um exame com um cardiologista, não tem nenhum exame aqui na cidade de Guarulhos que ele vai fazer em menos de 1 ano. Então isso não resolve o problema aqui na cidade de Guarulhos. A gente também teve as questões nos indícios de superfaturamento envolvendo a compra de máscaras superfaturadas aqui na saúde da cidade de Guarulhos. Então, com tantos casos de corrupção como teve aqui em Guarulhos, a gente decidiu criar um documento para que a gente possa investigar todas as irregularidades através de uma comissão de inquérito. E como para isso a gente precisa de uma assinatura mínima aqui de 1/3 dos vereadores, a gente já tem começado alguns atos por toda a cidade, assim como no Calçadão. Em breve a gente vai chegar em todos os bairros de Guarulhos para trazer com a gente toda a população de Guarulhos. Assim como lá atrás a gente conseguiu derrubar a taxa do lixo com muita pressão popular, com o povo assinando, com o povo protestando nas redes sociais, com o povo protestando nas ruas, hoje mais do que nunca, para a gente abrir uma comissão especial de inquérito que nas ruas é conhecida popularmente como CPI, para isso eu preciso da ajuda dos vereadores e para isso eu preciso também do povo comigo. Nos últimos anos, caiu drasticamente o número de médicos nos hospitais, cerca de 30%. Ao invés de aumentar a quantidade de médicos aqui na cidade de Guarulhos, cada dia diminui mais. O que está fazendo afastar os médicos aqui da cidade? A gente tem que investigar também os salários atrasados dos funcionários da saúde. Porque um funcionário que tem um salário atrasado, muitas vezes ele trabalhando descontente, acaba descontando na população. Temos que investigar toda essa chuva dentro do HMU, que médico não tem, mas alagamento é o que não falta. Tudo isso a gente precisa investigar através de uma SEI, que popularmente é conhecida como CPI. Então, por isso eu peço aqui, encarecidamente, a ajuda e a assinatura tanto dos nobres vereadores, assim como a assinatura de toda a população. Obrigado, presidente. Com a palavra, vereador professor Rômulo Ornelas. Boa tarde a todos, a todas, vereadores. Seu presidente que me traz aqui de novo, aqui na tribuna, é o mesmo problema de sempre. Não é? É a obra criminosa lá às margens do rio Tietê, na região da Vilani, em frente ao Jardim Jaci. Aquela obra que já vem denunciando aqui há muito tempo, já representei no Ministério Público, só que a gente sabe que aqui na cidade está tudo dominado. Aqui, desde o Ministério Público, até aqui na Câmara, o Executivo, está meio difícil a gente lidar com isso aí. Mas a informação que eu tenho é que a obra foi embargada, né? Embargaram a obra. De tanta pressão que eu fiz, embargaram a obra. Mas mesmo assim, tá lá um caminhãozinho ali, outro aqui, jogando uma terrinha aqui, outro ali, tudo vindo lá de São Paulo, da regional de São Miguel Paulista. A relação da regional de São Miguel com Guarulhos está muito boa, né? Que eles estão mandando caminhão de terra para aterrar o Tietê do lado de Guarulhos. Então tá bem combinadinho. Os caminhões antes era a cada 5 minutos um caminhão que entrava, parecia um aeroporto, avião descendo. Lá no aterro era caminhão entrando, parece um aeroporto lá. Então agora eu fiquei lá hoje, não vi caminhão entrando, né? Vê movimentação lá dentro, aterrando, o trabalho lá dentro continua, mas caminhão entrando não está. Então a informação que eu tenho é que a obra foi embargada, mas o aterro já está avançado. Já está desde novembro lá aterrando, então o aterro está bem avançado. Infelizmente, a sequela disso, vocês já viram como é que ficou lá o Jardim Zildinha
E o Guaraci, depois da chuva da semana passada, a chuva, que foi o dia que foi mais intenso da chuva, os 2 bairros ficou submersos. Aí acho que alguém está falando, mas ali sempre foi assim. É verdade, sempre foi assim. O Isidinha e o Guaraci sempre sofreram com as enchentes. Só que esse ano foi surreal, porque não teve... o ano que teve enchente mesmo, lá nessa região, nesses 2 bairros, foi em 2010, porque choveu demais. Esse ano, nós sabemos que não teve aquela quantidade de chuva como foi em 2010. E esse ano pareceu ser 2010, e mudou tudo. E agora está bem claro o que aconteceu, né? O presente da prefeitura da cidade de Guarulhos, o presente do prefeito, a cidade foi aterrar o rio Tietê, autorizar aterrar o rio Tietê. Então, esse é o presente. Então, a sequela está lá. Espero que a obra continue embargada e remova tudo aquilo ali, devolva aquele monte de terra, devolva lá para São Miguel Paulista, para o diretor regional lá de São Miguel Paulista. O diretor de São Miguel Paulista que mandava os caminhões para cá. Lá o subprefeito que fala lá chama subprefeito. Então, o subprefeito que mandava a terra para cá, espero que pegue e devolva para lá agora. E deixa o rio quieto, deixa o rio sem aterro. É isso, presidente. Muito obrigado. Vereador Alexandre Dentista. Boa tarde, presidente, novos pares, público presente, público que nos assiste pela TV Câmara e pelas redes sociais. Presidente, semana passada eu tive cuidando da minha saúde. Mais uma vez, eu fui fazer uma outra cirurgia do meu olho esquerdo. Porque hoje, depois das cirurgias de catarata que eu fiz, hoje eu estou enxergando mais embaçado que quando eu tinha catarata. E também no início do ano, eu tomei uma mordida de um cachorro e acabou me rompendo o tendão do braço direito. E também fui atrás de marcar a cirurgia do meu ombro direito. Com toda essa correria, cuidando da minha saúde, não tive condições de conversar com o prefeito Guti a respeito do substitutivo do cirurgião dentista. Eu não tive tempo para conversar com o prefeito, mas recebi várias ligações de alguns colegas e até da presidente da Associação dos Dentistas da Prefeitura, cobrando esse substitutivo. Nada mais justo, porque no início do ano conversei com o prefeito Guti e ele me disse que a assessoria dele, o mais rápido possível, mandaria no início do ano esse substitutivo. Acabei de conversar com o diretor do plenário e não chegou esse substitutivo até agora. E tem sido cobrado. Então, gostaria que o prefeito Guti ou a sua assessoria, o mais rápido possível, pudesse honrar com esse vereador e mandasse esse substitutivo para a gente possa votar nesse projeto, que esse projeto, inclusive, é de 2020. Está parado aí na casa por causa da pandemia e de outros detalhes mais. A lei federal que não podia ter aumento salarial de funcionários públicos e está parado desde 2020. E no começo do ano conversei com o prefeito para poder mandar esse substitutivo, que inclusive tem boas notícias para os dentistas. O projeto passado, presidente, seria dividido em 10 parcelas de 10% anuais, sendo que a primeira seria depois, no ano seguinte de aprovação do projeto. O substitutivo, de acordo com o que eu combinei com o prefeito, ele se apalavrou com esse vereador, é só 6 parcelas, 5 parcelas de 15% e a última de 25%, e o detalhe maior, a primeira para esse ano mesmo. Aprovando o projeto, já vão providenciar pagar a primeira parcela para o cirurgião dentista. Como é uma novidade, como graças a Deus o prefeito vai honrar com a classe, vai honrar com os dentistas, que hoje, se eu não me engano, aí trabalham o dia inteiro e ganham R$3.000. É uma vergonha esse salário. Há muitos anos
essa vergonha de salário com os colegas cirurgiões dentistas. Então, por isso que eu venho batalhando por esse projeto. É uma honra esse projeto para mim e tem sido cobrado. Semana passada, como eu disse, não pude cobrar o prefeito, não pude estar com ele, mas tem sido muito cobrado por esse projeto, prefeito. Gostaria que a sua assessoria mandasse o mais rápido possível esse projeto para casa, para que os vereadores possam votar. E eu sei que vai ser aprovado nessa casa e sancionado pelo senhor, porque realmente é o único prefeito dessa cidade que teve coragem de fazer essa equiparação salarial dos cirurgiões dentistas com os médicos da Prefeitura de Guarulhos. Então, mais uma vez, eu gostaria de agradecer ao prefeito Guti, só gostaria que ele honrasse, que a sua assessoria mandasse o mais rápido possível esse projeto para essa casa, e assim que eu marcar essa minha cirurgia, com certeza estarei conversando com ele para que a gente possa estar sancionando esse projeto o mais rápido possível. Muito obrigado, presidente, boa tarde a todos e boa sessão a todos. Vereador Edmilson Souza. Boa tarde a todos e a todas. Quero cumprimentar aqui vereadores, vereadoras, presidente, ticianos, funcionários aqui da casa, cumprimentar o pessoal que nos assiste hoje aqui, público em geral, pessoal aqui, sindicalistas que nos visitam aqui de novo. Eu não vi o pessoal do MBL, não chegaram ainda. Não sei se virão hoje, mas não chegaram ainda. Eu gostaria de abordar aqui alguns temas. Primeiro, vereador Geleia, eu gostaria que a gente, em nome da Comissão de Meio Ambiente, a gente verifique qual foi esse cachorro que mordeu o vereador Alexandre Dentista. Nós precisamos saber qual cachorro foi esse, porque se ele estava sem focinheira, o dono do cachorro tem que pagar todo o tratamento, Vossa Excelência, e ter uma multa. Eu fiquei sabendo que é cachorro de gente famosa que mordeu Vossa Excelência. Não sei se é verdade. Não, diz que é um cachorro que trabalha lá no Paço. Diz que ele é comissionado, aquele cachorro. Tem crachá e tudo. Não, não é não. Brincadeiras à parte, tenho amizade aí com o vereador Alexandre Dentista. E eu queria só falar de algumas questões, entre elas a questão da saúde. Vereadores e vereadoras, chegou para mim algumas fotos, algumas imagens. Primeiro que eu quero dizer para vocês que eu acho que todas essas iniciativas de carnaval são importantíssimas para a cidade. Quero parabenizar os organizadores, em especial o Kiko, que organiza, é um dos coordenadores da banda Bicha aqui, fizeram a atividade deles, muito bonita, lotada. Mas eu gostaria só de deixar registrado aqui que me chegaram imagens de ambulâncias que estavam atendendo o evento. Ambulâncias públicas da prefeitura. Até aí eu não vejo nenhum problema, porque é um evento de grande porte, tem que ter esse suporte do trânsito, da segurança e da saúde. O que me causou estranheza, que são ambulâncias que estão escritas assim, veículo novo. São ambulâncias novas, doadas pelo governo do estado e que nunca foram utilizadas para o atendimento à população. Elas ficam lá na base 2, paradas, estacionadas, e não atendem a população da nossa cidade. Eu já tive 2 casos de encaminhamento de pessoas que precisam fazer hemodiálise, não tem carro, não tem recurso financeiro para poder ir de Uber ou ir de táxi, ou alugar um carro para poder fazer, e a prefeitura tem negado, dizendo que não tem ambulância, não tem veículo para levar as pessoas para fazer hemodiálise. E, estranhamente, esses carros, essas ambulâncias, que foram doadas pelo governo do estado, que estão paradas desde o ano passado, desde o meio do ano passado, elas apareceram apenas para participar das atividades na Paulo Facchini. Ambulâncias novas, zeradas. Então, quero deixar registrado aqui que o evento foi um sucesso, mas, mais uma vez, parabenizo os organizadores e faço aqui minha crítica à prefeitura, que
tentou demonstrar viaturas novas, porque tinha uma concentração de gente lá, para dizer, olha, a prefeitura tem viaturas novas, está tudo funcionando, e infelizmente deu um tiro no pé, porque essas viaturas deveriam estar à disposição da população durante todos os dias, desde o ano passado. E, obviamente, também atender a população no dia de carnaval, não teria problema nenhum, como aconteceu no último final de semana. Mas eu quero deixar registrada aqui a minha indignação. Voltando a falar da questão da saúde, eu só gostaria de registrar aqui o seguinte, nós tivemos uma matéria de um jornalista que postou nas suas redes sociais, e eu acompanhei, de um verdadeiro dilúvio que estava acontecendo dentro do HMU. Verdadeiro dilúvio, prejudicando o atendimento dos pacientes, o trabalho dos profissionais de saúde, enfermeiros, auxiliares, pessoal de portaria, limpeza, os médicos, enfim. E esse jornalista da cidade postou dizendo, olha, a situação do HMU pedindo providências à prefeitura. O engraçado é que teve um outro jornalista da cidade que publicou a seguinte matéria, 15 minutos depois. A equipe do HMU age rápido e resolve o problema do vazamento no telhado com as fortes chuvas desta terça-feira, dia 7. Então, ou seja, tem gente que vê notícia boa em tudo. A equipe agiu rápido, a equipe do HMU agiu rápido, o telhado não foi consertado, continua lá, o que fez foi passar o rodo e tirar a água, somente. Então tem gente que, no afã de puxar o saco do prefeito, escreve verdadeiros absurdos, como esse que a gente está lendo aqui, infelizmente. Então quero deixar aqui a minha indignação com essa situação do HMU. Para encerrar, senhor presidente, que já passa já há bastante tempo e não se resolve. Depois eu vou voltar a falar aqui, que eu quero falar da questão lá do Vila Isildinha, e quero falar também da questão das tendas, do mistério das tendas na cidade de Guarulhos. As tendas estão se multiplicando pela cidade, com um custo elevadíssimo. Me parece que essas tendas estão dando literalmente cobertura a alguém muito grande dentro da prefeitura. Mas eu falo depois. Com a palavra, vereador Geraldo Celestino. Passar o rodo. Eu não estava me referindo ao Geraldo Celestino. Senhor presidente, senhores vereadores, ao público presente, eu ouvi atentamente a vereadora Janete Rocha Pietá fazer uso da tribuna, onde a senhora vereadora fez a denúncia da agressão daquele segurança de um supermercado da cidade, que nesse momento nós ainda não vamos falar o nome do supermercado, respeitando aí, porque nós temos que investigar melhor o que aconteceu naquele mercado. O que aconteceu nós já sabemos, foi uma agressão, isso não se faz com o ser humano, que aquele segurança fez, e hoje na reunião nossa da Comissão de Habitação e Direitos Humanos, nós discutimos esse caso, e tiramos uma decisão na comissão, a vereadora Janete é a presidente da comissão, nós vamos solicitar ao supermercado, tá? Se foi elaborado um boletim de ocorrência, temos as informações que os 2 seguranças já foram demitidos, mas cometeram um crime, principalmente com uma pessoa indefesa, uma moradora de rua, sem poder se defender, derrubou a mulher de costa, podendo ali provocar uma fratura na coluna, ou um braço, ou uma perna. E esperamos, vereadora Janete, como nós discutimos hoje na comissão, vereador Romildo Santos, que o mercado tenha feito um boletim de ocorrência. Porque se o mercado não fez o boletim de ocorrência, nós aprovamos na comissão hoje de Direitos Humanos, que nós vamos solicitar as informações. Se a empresa não procurou a polícia, a própria comissão, nós vamos elaborar um boletim de ocorrência, e o supermercado também será responsável. Aqueles seguranças que cometeram essa agressão terão que pagar por isso, para que não se repita. É um absurdo o que fizeram com aquela mulher. Então, essa foi a decisão hoje da Comissão de Direitos Humanos, que a senhora acabou não colocando aqui. E falar um pouquinho da saúde também, né? A oposição sempre desfilando aqui por essa tribuna,
e fazendo críticas ao atendimento da saúde, ao atendimento da saúde pública, eu vou falar, quando a gente fala de saúde pública, a crise não é só no município de Guarulhos que temos essa crise aí no atendimento à saúde pública. Após a pandemia, nós tivemos aí, vereador Alexandre Dentista, vereador Alexandre, após a pandemia tivemos aí milhares e milhares de pessoas que perderam o emprego. E eu sempre falo aqui na tribuna, quando o trabalhador perde o emprego, a primeira coisa que ele faz, Seminaldo, é tirar o filho da escola particular e cancelar o convênio médico. O filho sai da escola particular, migra para a escola pública. A pessoa cancela o convênio médico, migra para a saúde pública. E quando você vai falar, Lucas Sanches, quando você vai falar de médico, nós temos uma dificuldade para médico nesse país, meu amigo. Temos uma dificuldade para conseguir médico no serviço público. Muitos médicos passam no concurso, não querem ir para a periferia. Não assumem o cargo de médico público. Alguns querem escolher o local de trabalho. Infelizmente, quando as pessoas criticavam mais médico do governo Dilma, que tenho divergências, tá? E após a posse do Bolsonaro, aquele desvairado ex-presidente, acabou com mais médicos. E quem pagou foi o pobre, aquele que necessita do médico da saúde pública. E nós estávamos falando do zero fila, do dia 6/12 até 6 de fevereiro, foram atendidas 202 mil pessoas, entre consultas, exames, 202 mil pessoas, e ainda falta muito a ser atendido, falta muito melhorar a saúde pública, mas o prefeito está fazendo a parte dele, o secretário da saúde está fazendo a parte dele, nós temos um orçamento que eu sempre falo, o orçamento do nosso cobertor é curto, você cobre a cabeça, descobre o pé, cobre o pé, descobre a cabeça. É assim o nosso orçamento. Então, senhores, é fácil, para encerrar, senhor presidente, é fácil vir nessa tribuna fazer críticas, mas a oposição, vários vereadores da oposição do PT, que já passaram pelo poder, tiveram essa dificuldade também. O próximo prefeito eleito também vai ter dificuldades, porque para recuperar a economia do país e melhorar a geração de empregos, ainda vai muitos anos. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o término do tempo regimental do pequeno expediente, passamos à tribuna livre, onde não temos oradores inscritos. Passemos ao grande expediente. Tendo em vista que o requerimento número 2478 de 2022, de autoria da vereadora Karina Soutur, solicitando a abertura de uma comissão especial de inquérito SEI para apurar possíveis ocorrências de irregularidades no registro da frequência dos médicos que atuam na rede pública municipal de saúde. Cumpriu o disposto no parágrafo 1º do artigo 102 do Regimento Interno e teve sua instauração desde o dia de seu protocolo ocorrido em 12 de agosto de 2022. Faça a aprovação do relatório final relativo à SEI do AVCB do Aeroporto Internacional, ocorrida na sessão ordinária de 6 de fevereiro de 2023. Solicito às lideranças partidárias que procedam suas indicações para a composição da comissão que deverá analisar o assunto, sendo que o prazo para indicações é de 2 sessões ordinárias, parágrafo 2º do artigo 90 do Regimento Interno. Deverá ser observada a proporcionalidade partidária, de acordo com o inciso 1º, parágrafo 4º do artigo 90. O número de membros não poderá ultrapassar a 11, de acordo com o inciso 2º do parágrafo 4º do artigo 90. Diante da proporcionalidade partidária, registrada nessa edilidade e do número de vagas, os partidos que têm vaga garantida
nessa comissão são PT 1, PSD 2, Carina Soltur e mais um, Republicanos 1, DC 1, PSDB 1, PSC 1, Patriota 1, PP 1, PDT 1. Devido aos edis Ticiana Americana e André Alves, ambos do Cidadania, e do edil Wesley Casaforte, PSB, integrarem a mesa diretora, não poderão participar desta comissão, pois estão impedidos pelo artigo 45 do Regimento Interno. Tendo em vista a atual proporcionalidade partidária registrada nesta Casa de Leis e os impedimentos apontados, solicitamos aos partidos União Brasil, MDB, PSOL, PTB, AGIR e PRTB que se reúnam e indiquem entre si um membro para compor a comissão. O PSD já tem um representante indicado devido à vereadora Carina Soltur ser a autora da presente propositura e está automaticamente indicada presidente da SEI, conforme disposto no parágrafo 3º do artigo 102 do Regimento Interno. Solicito à comissão que, após escolherem o relator das atividades, comuniquem a esta presidência conforme determinado pelo caput do artigo 91 do Regimento Interno, devendo a conclusão dos trabalhos ocorrer em 90 dias, prorrogável uma única vez por 30 dias, conforme estabelecido pelo caput do artigo 103. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. PT tem direito à indicação? É esse vereador. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Romildo Santos. Pelo PSD, é esse vereador. Vereador Romildo Santos e vereadora Carina Carina Soltur. Pelo PT, o Brinquinho, tá? E Carina pelo PSD junto com o Romildo. Pela ordem, presidente. Pela ordem, Pelo vereador Sérgio Magno. Patriota, eu indico, passei a vereadora Sandra Gileno. Vereadora Sandra Gileno pelo Patriota. Registrado, vereador. O MDB precisa indicar? Sim. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geleia Protetor. Pelo PSDB, indicamos a vereadora Carol Ribeiro. Vereadora Carol Ribeiro pelo PSDB. Registrado, vereador. Item primeiro ao senhor secretário para leitura. Item primeiro, leitura, discussão e votação do requerimento 215 de 2023. Informações referente à regularização numérica da rua Milton Antônio de Magalhães, Fiuza, Jardim Adriana. Autor, vereador doutor Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão e os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 2. Item 2. Leitura, discussão e votação do requerimento 217 de 2023. Informações sobre a regularização de calçadas. Autor, vereador doutor Laércio Santos. Em discussão... Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Laércio Santos. Para encaminhar, senhor presidente. Para encaminhar, vereador. Senhor presidente, caros colegas, a todos que nos assistem aqui pela TV Câmara, pela internet, todos os meios de comunicação, uma boa tarde a todos. Senhoras e senhores, eu não poderia deixar de registrar os meus apontamentos sobre esse requerimento que eu formulei sobre regularização das questões das calçadas na cidade, porque esse governo
montou uma força-tarefa há cerca de uns 3 anos atrás, exatamente para definir quais as providências que seriam tomadas, como deve ser tomada, com relação ao dia a dia da nossa cidade de Guarulhos. Já se passou, como eu disse, quase 3 anos, nenhuma providência foi adotada para que, de fato, a gente trabalhe cada dia mais o objetivo de incluir direitos, de incluir aqueles que são esquecidos pelo poder público. E aí eu estou falando das calçadas irregulares, calçadas muito daqueles garagens que tem aquela barriga irregularmente, permitindo que o veículo fique um pedaço da ocupação do espaço do leito público, do leito de trânsito da população, e nenhuma providência nós deparamos, como também nós temos um grupo muito grande, infelizmente, na cidade de Guarulhos, pessoas que têm deficiência visual ao extremo, e nós temos aquelas lixeiras que atrapalham as pessoas portadoras de dificuldade de visão. E, infelizmente, passa dia, vai dia, vem dia, são estruturas públicas que não atendem aos anseios da população, não atendem àquele grande problema que é procurar cobrar dos seus responsáveis, procurar cobrar dos proprietários uma providência efetiva nas suas calçadas. Nós sabemos que a cidade de Guarulhos, por sua característica, por sua geografia, é difícil você ter uma uniformidade, como algumas cidades do interior brasileiro, que são solos planos, mas aqui na cidade de Guarulhos falta um pouquinho de vontade política, falta um pouquinho de ação para que nós venhamos tratar todos de forma igual, de forma respeitosa. Repito, são pessoas com dificuldade de locomoção, pessoas que têm as mais variadas dificuldades, muitas das vezes cadeirante, o que usa muleta, dificuldade visual, e infelizmente cada dia mais fica pior, e esta prefeitura, a atual gestão, fez um grupo de trabalho só para inglês ver e não tomou providência. Então eu espero que com este requerimento, com a resposta que vier a este vereador, vou ter que cobrar providência, inclusive do Ministério Público, a respeito desse tema, porque já passou da hora da cidade de Guarulhos ter um trabalho efetivo para mostrar para que veio e por que não toma providência, repito, sendo redundante, tomar providência para que nós possamos tratar todo guarulhense de forma igual, e é o que não vem ocorrendo na cidade de Guarulhos. Muito obrigado, presidente. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 3. Questão de ordem, presidente. Questão de ordem, vereador Jorginho Mota. Presidente, quem que é o presidente da Comissão de Obras? O senhor pode informar? Comissão de Obras é o vereador Romildo Santos. Vereador Romildo Santos e toda a Comissão de Obras, eu queria pedir aos vereadores, o pessoal do Anita Garibaldi tem me procurado, vereador Edmilson, tem me cobrado para que nós façamos algo aí para ajudá-los. E eu acho que chegou esse momento. Hein, presidente? Eu acho que nós podíamos aí fazer uma comissão para tentar intervir aí, para tentar conversar entre o prefeito, secretário de obras e a população. Acho que a população merece um apoio nosso, né? Nós tivemos aí semana passada o pessoal da comunidade do Sata, Morro do Amor. Então eu acho que faço essa proposta aí aos nobres pares, aos nobres edis, para que possamos aí fazer uma comissão, para pelo menos saber aí do prefeito se existe possibilidade, né, de realmente levar esse asfalto lá para o Anita Garibaldi, se vai demorar muito tempo, qual é a previsão, para que a população possa, de alguma forma, estar inteirada. Então, peço aí ao vereador Romildo, se puder nos dar essa força, né, juntamente com a comissão de obras aí, para poder estar levando a população do Anita Garibaldi alguma informação sobre o asfalto. Esse vereador tem sido cobrado diariamente por essa população e nada mais justo do que darmos um retorno. Obrigado, presidente. Registrado. 3. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereadora Janete. Na última sessão,
eu fiz uma sugestão à presidente Karina para que no dia 8 ou antes seja realizado uma sessão especial do Dia da Mulher. Senhor presidente, o meu questionamento, isso está registrado? Está registrado e está em análise, vereadora. Para concluir a minha questão de ordem, senhor presidente. Para concluir. Eu considero que nós, mulheres, temos que ter, nesta casa, todos os dias é dia de mulher, e todos os dias nós temos que ver essa questão. Na Comissão de Direitos Humanos, eu já relacionei todos os vereadores, Edmilson, o Jaime Júnior, a Vanessa, todos os vereadores que têm projetos sobre a questão da mulher foram relacionados e hoje já foram encaminhados e aprovados, ou encaminhados para o autor ou autora para melhor descrição do projeto. Eu considero que, além do mês de março ter prioridade na discussão desses projetos, nós temos que ter uma sessão especial sobre o dia 8. E nesse mês e nesse ano, dia 8 cai numa quarta-feira. Por isso, senhor presidente, eu solicito que o senhor faça esse encaminhamento o mais rápido possível para que nós possamos organizar o convite de mulheres, inclusive, senhor presidente, nós estamos tendo várias violências obstétricas, violências contra a mulher. E, nesse sentido, por 151, senhor presidente. Pelo 151, vereadora Janete. Para continuar esse tema, eu visitei na sexta-feira uma amiga que teve um drama que eu quero colocar aqui, e inclusive a convidei para o dia da sessão da mulher. Ela estava grávida, teve a criança, e a criança nasceu de 9 meses, porém, a criança estava com insuficiência placentária. O que significa? Ela morreu por falta de oxigênio e falta de alimentação, porque a placenta, ela alimenta o bebê dentro da mulher, falando assim em uma linguagem bem clara. E o que ocorreu, vereadores que estão aqui me falando? O que ocorreu é que a criança nasceu morta. E essa mulher está inconformada. Inconformada porque não foi feito, e ela era uma gravidez de risco. Não foi feito o exame da placenta. Disseram, o bebê é preguiçoso. E não era. Era uma insuficiência. Imagine uma mãe que preparou tudo, e depois a criança nasce morta. E o pior que no registro civil ela não é registrada, porque ela não respirou. Então, eu vou entrar com um processo, fazer um projeto de lei em relação a isso, porque a criança, ela nasceu completa, teve o velório e o enterro, e ela quer dar nome a Malu. A Malu tem direito de ter o seu nome, que seria esse. Isso é um absurdo. Concluir, nós vereadora, temos que rever essa lei e já tem lei federal para tratar da questão. É uma questão dolorosa, senhor presidente, para uma mãe ver o seu bebê perfeito só porque não respirou ao nascer, não receber o nome. Para encerrar, vereadora. Encerrando, mais uma vez, dizer que nós temos que rever essa lei nacional, que já tem lei nacional, temos que rever isso aqui em Guarulhos.
Questão de ordem, senhor presidente. Questão de ordem, vereador Romildo Santos. O vereador Jorginho Mota, senhor presidente, perguntou e fez uma pergunta direta para o vereador Romildo aqui, da Comissão de Obras e Serviços Públicos, sobre a Anita Garibaldi, senhor presidente. Sim, vereador. Posso completar minha questão de ordem, senhor presidente? Para completar, vereador. Senhor presidente, queria falar ao vereador Jorginho Mota. O Anita Garibaldi é um dos bairros que, graças a Deus, recebeu aí já a titularidade, né, da Secretaria de Habitação, né? Foi um feito sensacional, 1.124, se não me falha a memória, de títulos. Nós temos um problema seríssimo na Anita Garibaldi, mas também temos no fundo da Anita Garibaldi, o senhor já conhece o Portelinha, que faz divisa já com a mata, né? Nós temos 2 ruas asfaltadas, faltam 11 a 13 ruas que já estão na programação para ser asfaltada. Inclusive, a pessoa que eu fui lá com ele, que foi o vereador Lauri Rocha, né, que tem lá um contato com a associação, que tem um TAC com o MP, Ministério Público. Esse TAC vai ser regularizado até o mês de agosto desse ano. Sem estar regularizado essa situação do MP com a entidade, a Prefeitura não pode entrar lá por enquanto. A partir de agosto começam as obras, né? Inclusive, também tem ali, não sei se o senhor conhece, a Florestan Fernandes, Ponte Alta, para o vereador Paulo Roberto. Vereador Paulo Roberto, inclusive, tem um pedido antigo dele, Rua Florestan Fernandes, ali que é aquela ponte, né? Não é isso? Pedido do Paulo Roberto, da Florestan Fernandes, com a Rangel Filho, José Rangel Filho, né? Então, a Prefeitura está bem antenada, né? Os vereadores ali que estão aí há bastante tempo trabalhando para poder regularizar todo o entorno ali, né? Desde ali também do Santa Paula, desde ali do Ponte Alta 1, Ponte Alta 2, Mário Luiz Maca, atrás do Mário Luiz Maca, toda aquela região ali onde tem a Casa da Mulher, né? Naquela praça. Então, referente à Anita Garibaldi, né? Só para deixar registrado que nós vamos acompanhar pela Comissão de Obras e Serviços Públicos. E, se for o caso, a gente faz a vistoria com os vereadores que trabalham ali naquela região. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereador Wellington Bezerra. Pelo 151. Pelo 151, vereador. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras e todo o público que nos assiste. Eu gostaria de falar nesses 2 minutos aqui, não consegui o tempo no pequeno expediente, sobre o carnaval. Principalmente sobre o que acontece em períodos de festas gigantescas, como é o carnaval. 20% de aumento dos casos de violência sexual contra crianças e adolescentes acontecem nesse período. Nós sabemos que, muito em decorrência do uso exacerbado de álcool e muito também pelo fato de como as crianças e adolescentes brasileiras são vendidas no exterior. Muitas reportagens, imagens são divulgadas, principalmente na Deep Web, vendendo literalmente as crianças e adolescentes brasileiras que acabam sendo vítimas de violência sexual. Então eu gostaria muito de propor aqui no município, e vou propor, já conversei com o vereador Lauri Rocha, que tem um bom acesso às escolas de samba, o vereador Rafael Acosta, que tem um bom acesso a blocos carnavalescos, para que os blocos e as escolas de samba aqui no município auxiliem na prevenção, na divulgação contra a violência sexual de crianças e adolescentes. Então, quero que fique bem claro aqui as minhas palavras, não estou falando nada aqui contra o carnaval, contra as escolas de samba ou contra os blocos que atuam na cidade. Meu posicionamento pessoal aqui não tem muito peso, mas o meu posicionamento social, enquanto vereador, eu quero trazer as escolas de samba, os blocos carnavalescos, para que eles, para encerrar, presidente, para que eles se unam e façam parte dessa luta. E, com certeza, os blocos e a escola de samba serão importantes nessa luta aqui no município. Obrigado, presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Vanessa de Jesus. Pelo 151. Pelo 151, vereador.
Primeiro, boa tarde a todos que nos ouvem no dia de hoje, vereadores, vereadoras, ao público que está aqui presente. E eu gostaria, nesses 2 minutos que tenho, de fazer 2 abordagens das quais eu julgo importante. Número 1, eu fiquei feliz de ver o vereador Geraldo Celestino fazer um comentário sobre o vídeo que tanto tem rodado nas redes sociais a respeito dessa agressão, dessa brutalidade, né? Porque quando você vê um homem se manifestar sobre o que aconteceu naquele supermercado em relação a uma mulher, dá para acreditar, e muito, de que nós, como seres humanos, nós temos um processo ainda longo, uma caminhada longa, mas temos condições de evoluir no nosso pensamento. Então, fiquei feliz de vê-lo se posicionar aqui e faço coro com ele e com a vereadora Janete Pietá. E, em segundo lugar, falar sobre a procuradoria dessa casa, presidente. Eu gostaria de solicitar uma reunião com a parte administrativa da casa, que é responsável pelo espaço da mulher aqui dentro. Se nós não falarmos sobre aquilo que é insatisfatório, vão passar anos, anos e anos, e a nossa presença aqui não vai ser relevante. Nós estamos aqui para dizer o que de fato é importante para as mulheres aqui nessa casa e que se expandem para a cidade de Guarulhos. Se expande para a cidade de Guarulhos. A procuradoria é importante, ela é muito importante, e quando assuntos como esses são tocados aqui, nós vemos a importância de ter uma procuradoria. Só que aqui nós não temos um espaço significativo, um espaço importante para as mulheres, e mais do que isso, todos os eventos sediados pela Procuradoria da Mulher é de responsabilidade das vereadoras que estão à frente. Desde o panfleto que é impresso, até a divulgação, até um palestrante que vem aqui. E nós gostaríamos de propor que essa casa se sensibilizasse, porque a mulher não está somente atrás da cozinha. A mulher está à frente de muitas coisas hoje em dia e ela tem um papel aqui dentro dessa casa. Se Vossa Excelência puder nos atender com essa reunião, eu ficaria grata, e eu tenho certeza que as mulheres que estão aqui presentes acham, acreditam que esse assunto é um assunto relevante. Obrigada, presidente. Pela ordem, presidente. Registrado, vereadora, tem total razão, vamos agendar essa reunião. Tá pela ordem. Pelo artigo 51, presidente. Pelo 151, vereador Lars Santos. Senhoras e senhores, ainda dentro do tema dos episódios que aconteceram nesses últimos dias no supermercado da cidade, eu gostaria de propor aqui que não só a Comissão de Direitos Humanos, senhor presidente, mas também a Comissão do Consumidor abordasse esse tema. Porque não cabe simplesmente ao supermercado, na verdade foi um supermercado com relação ao episódio desta pessoa que estava dentro do estabelecimento, como também tem uma outra rede de supermercado com relação a maltrato a um determinado animal aí no fazer entrega das encomendas pela cidade. Eu penso que a questão é muito mais profunda. Saber se de fato esses estabelecimentos estão treinando os seus funcionários, se existe o processo de integração para que eles de fato sejam orientados qual é o modo de proceder. Quem não se recorda ou quem não se lembra dos grandes episódios que aconteceu com a rede Carrefour, a exemplo lá em Porto Alegre, com relação a um negro que foi hostilizado, houve uma indenização muito alta pela rede Carrefour. Então, acho que a Comissão do Consumidor, a Comissão de Direitos Humanos e até mesmo a Comissão do Meio Ambiente, que tem afeta a questão animal, também precisa tomar a frente desta questão, chamar os responsáveis aqui, porque eu, em particular, vou fazer uma representação ao Ministério Público do Trabalho. Precisamos saber se de fato existe o treinamento para com esses funcionários. Não cabe ao supermercado falar, já foi demitido o funcionário, já tomou providência. Será que esses funcionários foram orientados? Será que esses funcionários foram treinados? Então nós precisamos saber qual é o papel efetivo que esses estabelecimentos comerciais estão fazendo na cidade. O empreender, o crescer a atividade econômica é salutar para a cidade, mas nós temos que crescer de forma ordenada, de forma organizada. Então eu conclamo as comissões do consumidor, a comissão do, só para concluir, senhor presidente, comissão do meio ambiente, que tem afeto ao direito animal, para que
também faça uma reunião em conjunta, convocando esses estabelecimentos e, a partir daí, se for o caso, até também levar para o Ministério Público por conta da falta de treinamento que deve existir em toda e qualquer empresa com relação aos seus funcionários. Muito obrigado, presidente. Pela ordem, vereador Maurício Brinquinho. Pelo artigo 151. Pelo 151, vereador. Antes de mais nada, muito boa tarde a todos e todos presentes, aqueles que nos assistem pelas redes sociais, e a todos os vereadores e vereadoras aqui. Primeiramente, queria deixar claro que eu sou solidário também contra este acontecimento, mas bem lembrado, vereador Laerte, que nós precisamos, esses dias atrás eu estava com o sindicato dos vigilantes, viu, vereador? E realmente tem problemas nessa questão da segurança nos supermercados. Nós precisamos, sim, de segurança nos supermercados. Porém, precisa ser treinado, precisa ser de acordo com as normas sindicais que já estão colocadas lá. Queria também aproveitar, parabenizar o Partido dos Trabalhadores, que acabou de completar 43 anos. 43 anos de luta para garantir direitos dos trabalhadores, de luta em prol contra a desigualdade na sociedade e, principalmente, na luta pela manutenção da democracia. Fico lisonjeado quando eu vejo aqui, por exemplo, o vereador Geraldo, falando de um dos programas do PT, que é o Mais Médicos. Então, todos os programas, todas as políticas públicas do PT sempre foi para a maioria dos brasileiros e brasileiras. Sempre foi para a população que mais precisa. Sempre querendo acabar com a desigualdade social. Então, parabenizo ao Partido dos Trabalhadores pelos seus 43 anos. Gostaria de aproveitar aqui, presidente, cumprimentar o ex-vereador, puxa, na hora que fui falar, esqueci. Mato Grosso. Estava tentando lembrar, mas cumprimentar o ex-vereador Mato Grosso por estar presente aí assistindo conosco, beleza? Muito obrigado, presidente. Pela ordem, senhor presidente. Registrada a presença do vereador Mato Grosso, se quiser adentrar a casa, fica à vontade. Pela ordem, senhor presidente. Pela pelo ordem, 51. Vereador Geleia Protetor, pelo 151. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, público que nos acompanha através da TV Câmara e público que se encontra aqui presente. Bem, eu vou entrar no assunto. Quando o vereador citou o que aconteceu no supermercado, ele acabou citando a questão do animal, de um gato que foi atropelado. Só que eu quero deixar bem claro, vereador, quando o supermercado, não estou aqui como defensor, não tenho nem procuração para ser advogado do supermercado, do proprietário do supermercado, do Silvio, mas o Silvio tomou as providências necessárias, imediatamente. O que o Silvio fez? Imediatamente a minha equipe esteve no local, o gato não teve nada grave, tá? A pessoa que estava dirigindo o veículo estava bem devagar, ele foi um acidente, tá? E esse gato, para quem não sabe, esse gato, o supermercado, o próprio proprietário do supermercado, quis adotar esse gato para ele, só que já uma pessoa já tinha adotado, tá? E o supermercado, e a pessoa que socorreu esse gato, o supermercado já indenizou. O que a pessoa gastou, o supermercado indenizou a pessoa, tá? Mas o supermercado, para evitar de que isso virasse política, né? Acabou demitindo o funcionário, tá? Apesar da gente ver na filmagem que o funcionário estava devagar, não estava correndo. Isso fica bem claro, tá? O funcionário só errou ele não ter na hora parado. E isso acabou acontecendo ele ser demitido. Mas a questão do gato, quero deixar bem claro a todos os senhores e senhoras que ele recebeu toda a assistência veterinária por parte do supermercado e nossa equipe, no nosso mandato, pela liderança do PSDB. Pela liderança do PSDB, vereador Geleia. E a nossa equipe do nosso mandato está acompanhando no mesmo dia
dia seguinte a minha equipe, no dia seguinte a minha equipe foi até o local com os veterinários do nosso mandato, tá? Examinou o gato e o gato está em perfeita ordem. Então, só deixar a coisa bem clara, quando a gente acaba falando, parece que a gente, com o supermercado, deixar a coisa bem clara, eu não tenho procuração aqui para defender o proprietário do supermercado, como sou advogado dele, tá? Mas o proprietário do supermercado, desde o começo, quando ele soube do que ocorrido, ligou para esse vereador e foi até o local e procurou também a pessoa, ligou para a pessoa que socorreu o gato, tá? E conversou diretamente com a pessoa que socorreu o gato. E hoje a gente, o gato se encontra bem, que já encontrou um lar, né? Então agora a gente acredita que o gato esteja feliz, tá bom? E que nem o vereador Jorginho tá falando, é X, vereador? Quer dizer X, vereador? Ah, tá. Então tá bom. É isso só, presidente. Registrado, vereador. Presidente, pela ordem. Pela ordem, vereador Jaime Júnior. Pelo 151, apenas para consignar que este vereador fará parte da SEI dos médicos, pelo Republicanos, e a vereadora Carlinda Tinoco, a partir de agora, é vice-líder do partido. Registrado, vereador. Obrigado. Pela questão de ordem, presidente. Pela ordem, vereador Lucas Para Sanches. justificar a ausência da vereadora Márcia Tasquete por questões partidárias. Justificado, vereador. Pela presidente. Pela ordem, vereador Marcelo Seminaldo. Justificar a ausência do vereador Fausto Martelo por questões partidárias. Registrado, vereador. Tem que ligar. Senhor presidente, eu gostaria de informar que a Comissão de Direitos Humanos, depois do Carnaval, vai funcionar no horário de segunda-feira, às 9h30. Registrado, vereadora. Obrigada. Item 3, ao senhor secretário para leitura. Item 3º. Senhor presidente, só fazer os cumprimentos aqui também ao colega ex-vereador Luiz Mato Grosso. Seja bem-vindo, vereador, a essa casa, sempre muito bem-vindo. Item 3. Leitura, discussão e votação do requerimento 218/2023. Informações sobre a regularidade de estabelecimento comercial. Autor, vereador doutor Lars Sandes. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. 4. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Geraldo Celestino. Nós temos quantos requerimentos, senhor presidente, para ser apreciado? 32 requerimentos. 32 requerimentos. Obrigado, senhor presidente. Aqui é rápido. Comunicar a Vossa Excelência que eu estou abrindo mão da Comissão de Direitos Humanos, em virtude de estar em várias comissões, e o vereador Lamé assume o meu lugar na Comissão de Direitos Humanos. Registrado, vereador. Item 4. Item 4. Leitura, discussão e votação do requerimento 219 de 2023. Informações sobre o cumprimento do inciso 3º do artigo 2º da Lei Federal 14.129 de 2021. Autor, vereador doutor Laércio Sandes. Em discussão. Encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. 5. Item 5. Leitura, discussão e votação do requerimento 220/2023. Informações sobre a poda de árvore na rua Ibirajuba, número 55, Monte Carmelo. Autor, vereador doutor Laércio Sandes. Em discussão, encerrada a discussão e votação. Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado em camis. 6º. Item 6º. Leitura, discussão e votação do requerimento 221/2023. Informações sobre o não atendimento do ofício 055 de 2019. GVSG requerendo a conversão em mão única de direção de trânsito na rua Itagui, no Jardim Moreira. Autora, vereadora Sandra Gireno. Em discussão, encerrada a discussão e votação.
Os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Sétimo. Item 7º, leitura, discussão e votação do requerimento 222/2023. Informações sobre o projeto de substituição do piso por pavimentação asfáltica na rua Itagui. Autora, vereadora Sandra Gireno. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Oitavo. Item 8º, leitura, discussão e votação do requerimento 243/2023. Informações sobre a pavimentação asfáltica da rua Coqueiros, no sítio São Francisco. Autora vereadora Vanessa de Jesus. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Nono. Item 9º, leitura, discussão e votação do requerimento 244 de 2023. Informações sobre a pavimentação asfáltica da rua Raul Seixas, conjunto Marcos Freire. Autora, vereadora Vanessa de Jesus. Em discussão, encerrada a discussão e em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. Décimo. Item 10º, leitura, discussão e votação do requerimento 246 de 2023. Informações sobre o programa Zero Fila. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe-se. 11. Item pela ordem, senhor presidente. Leitura, discussão e votação do requerimento 247 pela ordem, vereador de Edmilson Souza. Senhor presidente, eu solicito cópia que seja enviado a esse gabinete do item de número 10. Obrigado, senhor presidente. Registrado. Senhor presidente, da mesma forma, eu peço cópia do item 10 para o meu gabinete, presidente. Registrado. Senhor presidente, eu quero, além de cópias, eu quero justificar o voto. Para justificar, vereadora, item 10 do nós já vereador estamos no Brinquinho. 11, vereadora. Pois é, mas o senhor, eu vim gritando de lá, o senhor, senhor presidente. Tem que ficar atenta, vereadora. Não é atento, o senhor que tem que olhar para nós. O senhor é que tem que olhar para nós. Vereadora, eu peço que os vereadores que desejam falar, justificar, fiquem mais próximos da tribuna para não atrapalhar o andamento dos trabalhos. Item 11. Tá, mas, senhor presidente... Item 11, leitura, discussão e votação do requerimento 247 de 2023. Informações sobre os valores da arrecadação líquida anual do município nos períodos de 2017 a 2022. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestam. Encerrada a votação, aprovado. Encaminhe. Para justificar o voto, senhor presidente. Para justificar, a vereadora Janete Rocha Petá. Eu quero receber também esse requerimento, bem como o Zero Fila, e dizer, senhor presidente, que são requerimentos de extrema relevância, mas em relação ao Zero Fila, esse zero não está bem explicado. E nós precisamos de informação, e o vereador Geraldo Celestino falou que já foi atendido mais de 200 mil pessoas que, em menos de aproximadamente, começou dia 6 de janeiro até agora, eu considero que foi muito relâmpago. E quero dizer também que está tendo um problema. E qual é o problema no Zero Fila? É que quem manda para a secretaria é a UBS. Chegando na secretaria, ela manda na véspera quais são as famílias ou as pessoas que vão ser atendidas. E há um absenteísmo muito grande. Por quê? Muitas pessoas têm telefones de pessoas próximas que estão trabalhando, outras pessoas, o pedido médico já perdeu. E aí o que acontece? Eu fui na UBS do Santa Paula e eles ficaram sobrecarregados, porque as pessoas tiveram que ir lá na UBS para levar, para retomar o pedido do médico em relação àquele encaminhamento. Então, já falei para o secretário, vamos rever isso aqui. Eu acho que o projeto é bom, não vou mentir, mas ele está sendo mal executado. E, além de ser mal executado, é um absurdo que uma pessoa lá do Cabo Sul vá se fazer o exame lá no Pimentas. Diz que tem um transporte. Tem transporte, mas a pessoa vai ficar esperando o dia todo, que os médicos chegam atrasados, que o atendimento para os médicos é rápido,
mas demora. Então, está tendo problema. E saúde é muito importante, por isso eu queria justificar o zero a fila e dizer que eu peço tanto o item 11 quanto o item 10. 12. Item 12. Leitura, discussão e votação do requerimento 267 de 2023. Informações sobre a nomenclatura da praça localizada na Alameda Iaiá, de frente ao número 10, Gopoúva. Autor, vereador Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 13. Item 13º, leitura, discussão e votação do requerimento 294 de 2023. Informações sobre a Lei Municipal 8.001 de 2022, que cria o Sistema Municipal de Geração de Empregos e Renda para a Mulher em Situação de Violência no município de Guarulhos. Autora, vereadora Vanessa de Jesus. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 14. Item 14, leitura, discussão e votação do requerimento 295 de 2023. Informações sobre o selo de responsabilidade social, parceiro da mulher. Autor, vereadora Vanessa de Jesus. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 15. Pela ordem, item presidente. 15, leitura, discussão e votação Pela ordem, do requerimento vereador Lamé. 3. Só para... Questão de ordem, vereador? É questão de ordem. Eu ouvi meu nome, o vereador Geraldo Celestino citou, que farei parte da Comissão dos Direitos Humanos. Isso, isso, vereador. É isso? Isso mesmo, vereador. Para concluir, eu quero agradecer a gentileza do vereador Geraldo Celestino, porque no dia da escolha das comissões, dos membros, eu, por motivos de saúde familiar, eu estive ausente da sessão. Então, eu quero agradecer a gentileza do vereador Geraldo Celestino por ceder para mim na Comissão de Segurança Pública e também agora na Comissão dos Direitos Humanos, área que eu atuo muito, e aproveitar a oportunidade realmente e lamentar o fato da agressão que aconteceu no mercado e reafirmar que é preciso que as empresas, os mercados e todas as empresas que atendem o público, que os funcionários sejam treinados para que possam saber lidar com a natureza de cada ser humano. Também, e lamento também a mordida que o vereador Alexandre Dentista sofreu. Eu acho que precisa identificar o cachorro, né, e ver se ele está vacinado ou não, porque pode lhe causar problemas. Obrigado, presidente. Registrado, vereador. Pela ordem, presidente. Pela ordem, vereadora Carlinda. Boa tarde a todos. Quero receber o item 13 e 14. Registrado, vereador. Muito obrigada. Caminharemos. Item 15. Ao senhor secretário para leitura. Item 15, leitura, discussão e votação do requerimento 300/2023. Informações sobre as escolas conveniadas da cidade de Guarulhos. Autor, vereador doutor Lars Sanz. Em discussão, encerrada a discussão e votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 16. Item 16, leitura, discussão e votação do requerimento 339 de 2023. Informações sobre as famílias que foram desocupadas de suas moradias na região conhecida como Comunidade Sata. Autora, vereadora Márcia Tasquete. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Eu gostaria de discutir. Para discutir? Para discutir. Em discussão, vereador. Senhor presidente, senhores vereadores, eu gostaria de aproveitar para discutir, já que essa comunidade esteve aqui conversando conosco, com todos os vereadores, e a gente está muito atento nas respostas que o governo tem mandado sobre isso. E quero aproveitar também para dizer que nós estamos com um problema gravíssimo também lá no Jardim das Oliveiras, inclusive que uma comissão nos visita hoje, onde nós temos lá, continua aquele problema de um cidadão chamado Ângelo, que se acha o dono da cidade
ele não cumpre lei. Lá ele tem feito ameaças a moradores. Ele tem contrato assinado com uma boa parte daqueles moradores, e quando o morador é questionador, ele não envia os boletos com forma de gerar multa, de não chegar na casa das pessoas. As pessoas vão atrás, não conseguem ter acesso ao boleto, mesmo aqueles que estão querendo pagar, mesmo sendo uma mensalidade abusiva, impossível de se pagar. Ou seja, esse cidadão ele tem um loteamento não regularizado, ele tem um loteamento totalmente irregular, proíbe que as máquinas da prefeitura entrem lá para fazer a manutenção e conservação das ruas daquele bairro. Ou seja, literalmente ele manda lá, e não é de hoje. Já tem muito tempo, a gente já brigou muito com ele, inclusive fomos lá, quando eu presidi a comissão de habitação, fomos lá, né, o Sérgio Magno lembra, tivemos lá com 16 vereadores para poder fazer a visita. Pressionamos junto ao prefeito, à época, e absolutamente nada aconteceu. Então quero deixar registrado aqui que nós vamos para cima e vamos reivindicar o direito dos moradores. Qual que é esse direito? Eles têm direito à manutenção das ruas. Eles têm direito a paralisar os pagamentos porque a outra parte não fez o que foi prometido. O que está escrito no contrato? Ele vendeu o lote, ele vendeu. A pessoa pagar, a pessoa está pagando. Mas está escrito lá também que ele deveria fazer as melhorias. A pavimentação, a rede de água, a chegada dos serviços básicos para aquela comunidade. Ele não está cumprindo a parte dele no contrato. E mesmo assim, ele continua cobrando e despejando, fazendo ações de reintegração, ações de despejo da vontade dele, da forma e da maneira dele. Inclusive com a utilização de pessoas armadas dentro do local para poder intimidar os moradores. Então, quero dizer que estou acompanhando, vamos marcar as reuniões necessárias para a gente cobrar. Para finalizar, senhor presidente, tem muita gente que diz, mas isso aí não tem nada a ver com a prefeitura. Tem a ver com a prefeitura sim, porque ele não está cumprindo o que ele assumiu de compromisso com a prefeitura, que era fazer as melhorias, fazer a pavimentação e as demais melhorias. Ele não fez. A única coisa que ele fez lá foi fazer um portal, quase colocando um portão na entrada do bairro para permitir que entrasse só aqueles que ele concorda. Esse Ângelo tem que ser colocado no devido lugar dele. Vai encerrar, vereador. E essa Câmara tem responsabilidade nisso. E nós vamos acompanhar até o final para que seja cumprida a legislação e a lei junto a esse povo. Vamos marcar as reuniões necessárias e vou acompanhar vocês da comissão nisso. Obrigado, senhor presidente. Pela ordem, presidente. Pela ordem. Para discutir. Para discutir, vereador. Boa tarde ao público que nos acompanha. Boa tarde aos vereadores, às vereadoras. O nobre vereador, meu amigo, parceiro, que eu admiro muito, vereador Edmilson, levantou aqui uma tese na qual é de extrema importância, vereador Edmilson, referente à questão do Jardim das Oliveiras, no qual eu conheço há muitos anos, sei muito bem que o vereador Edmilson já acampou em várias situações em prol daqueles moradores ali, vereador, justamente em busca do seu direito, nada mais justo. Eu, nesses 2 anos de mandato, no qual, meu primeiro mandato, graças a Deus, no meu primeiro dia de mandato eu fui já procurar realmente a primeira casa, no qual que é representada pelo senhor Ângelo, que se muito dizia que não podia entrar ninguém, nenhum vereador. Temos vereadores nessa casa, que hoje não está mais aqui, tem um ainda que está, que foi processado até mesmo por conta de ter entrado lá fazer manutenção nas vias. E eu busquei para poder saber o que aquilo acontecia, por qual motivo, se afinal de contas é o direito do ser humano de ir e vir. E eu estive em reuniões com o Ângelo, da primeira casa, com a dona Marilda e com outro corpo técnico, mas uma outra advogada por parte da primeira casa. E eu levei até eles que não era justo, por conta de algumas situações, que até na legislatura da antiga gestão do PT, do Almeida, foi feito um acordo com eles lá, para que a gente pudesse, para que eles pudessem fazer um reacordo para poder começar um novo pagamento. E aí seguiram, e alguns dos moradores questionam hoje por conta do valor, que acha que esse valor é absurdo, passaram um momento de pandemia e não puderam pagar, e as prestações ficaram ali cada vez mais ficando alta. E aí o Ângelo, eu em reunião,
o mesmo, eu passei algumas ruas no qual precisavam ser feitas manutenções, e o mesmo vereador Edmilson liberou para nós. Nós, inclusive, agora, semana que vem, acho que já entra lá para poder fazer manutenção novamente nas 14 ruas que, assim, liberaram para nós. Tem algumas ruas que não pode ser feita manutenção por conta de área de APP. Nós, recentemente, agora, no final do ano, a pedido deste vereador, conseguimos iluminar 14 ruas. É uma vergonha no século que nós estamos, no momento que nós estamos, que isso já era para ter conseguido há muitos anos atrás. E por conta desses impasses, nós conseguimos, agora, nesse final de ano, trazer a iluminação em LED para essas 14 ruas lá. E referente a essa reintegração, vereador, na sexta-feira, eu atendi um público lá na prefeitura, no qual foram se manifestar em busca dos seus direitos, reivindicando algumas situações. Muitos deles falam que quer continuar pagando, mas quer fazer um acordo saudável, um acordo que esteja... Para concluir, presidente. Um acordo que esteja ao alcance do bolso de cada um deles. E nós fizemos um intermédio junto com a primeira casa. Vamos ter uma reunião com essa comissão na próxima quarta-feira, junto com o prefeito, o secretário Trevisan, para que a gente possa, de alguma forma, trazer algo definitivo para esses moradores, para que eles possam dormir e ter tranquilidade que ninguém vai tirá-los da casa de cada um deles ali. Então, presidente, só para a gente concluir, eu quero aqui mais uma vez, eu não sei onde está a equipe que o vereador mencionou, mas também aqui me coloco à disposição, para encerrar, vereador, como já me coloquei, para poder fazer parte e contribuir para que isso resolva logo o quanto antes. E além disso, vereador, também te convido, nós estamos fazendo parte, junto com a Secretaria de Habitação, a regularização fundiária daquele local. Tá bom? Muito obrigado a todos. Obrigado, presidente. Para discutir, senhor presidente. Para discutir, vereadora. Nós estamos discutindo, nesse momento, o requerimento 0339 da vereadora Márcia Tasquete. E é, prioritariamente, o problema da comunidade Sata. Eu estive lá ontem. E eu quero já responder várias perguntas que a vereadora fez. Uma delas, como se deu a desocupação? Eles receberam uma informação no dia 1º de dezembro e no dia 31 de janeiro eles entraram, e por isso a comunidade, eu não quero aí entrar no mérito se é ou não deve ser, mas eles entraram. Teve pessoas que me mostraram que o seu armário, que eles tinham comprado recentemente, não deram possibilidade deles retirarem os seus pertences. Eu sei muito bem que poderia ter sido recuperado o telhado, né, porque é telha, né? A questão das portas, das janelas, dos equipamentos sanitários que poderiam ser retirados sem ser destruídos. Eu considero que eu quero receber esse requerimento, mas a forma como violenta, como foi tratado esses moradores, é inadmissível, é revoltante. Pessoas que moram lá há mais de 40 anos, têm que negociar. E eu quero que essa casa, vou falar mais, eu acho que já falei mais umas 1000 vezes, nós temos que discutir o valor do aluguel social. R$400 não paga nem um cômodo em qualquer comunidade. Então, a inflação rolando, as pessoas que tinham a sua casa, quarto, sala, eram pequenos sobradinhos que foram destruídos, e ainda restará mais 31 casas. Então, eu quero receber e dizer que a comissão que foi tirada com o presidente na semana passada, eu quero relembrar, pela situação, está o Luiz da Sede, que está lá em cima conversando com o Mato Grosso, eu dou um oi para o Mato Grosso, o Rafael Acossi e a Sandra Gileno. Pela oposição, o Edmilson, a Márcia e o Laércio Sandes. E pela Comissão de Direitos Humanos, Janete, o Romildo e agora o vereador Lamé. Nós já fizemos requerimentos para que
os secretários nos respondam, tanto do jurídico quanto da Pra encerrar, habitação, vereadora. como está a situação. Eu quero receber, mas esse ofício é algo que nós já estamos tratando, inclusive com a coordenação do presidente, porque nós recebemos o Morro do Amor, a comunidade do Sata, foi nos colocado problemas do Morro do Piolho e agora o problema das Oliveiras 2. Então, nós da Comissão de Habitação, que está dentro da Comissão de Direitos Humanos, estaremos atentos a todos esses problemas. Encerrada a discussão, em votação, os vereadores favoráveis permanecem como estão, os contrários se manifestem. Encerrada a votação, aprovado, encaminhe-se. 17. Para justificar, senhor presidente. O vereador Wesley não falou, não deu tempo. Vereador Edmilson Souza, para justificar, vereador. Item 16. Tá bom, obrigado, senhor presidente. Eu gostaria só de justificar, só fazer aqui algumas observações na fala do meu colega vereador Danilo Gomes. É para justificar? Não é para comentar. Eu posso comentar justificando. A dele ou justificar ou o projeto? comentando. Ou o requerimento? O requerimento. Então, tudo bem, vereador. Mas posso usar a fala dele, presidente? Não. Por favor. Então tá bom, obrigado. Senhor presidente, o senhor está me surpreendendo, viu? Eu estou começando a ficar com saudades, viu? Brincadeira à parte, presidente. Tá certo, tem que fazer cumprir o regimento, acho que organiza a casa. Parabéns pela condução dos trabalhos. Eu gostaria só de dialogar e justificar aqui. O vereador Danilo falou da iluminação que foi feita, da entrada de maquinário. Vereador, a minha divergência é o seguinte: esse cidadão, ele não é dono de um lar de caridade. Ele está ganhando muito dinheiro ali. Ele é uma empresa, tirando dinheiro, inclusive, de quem não tem como pagar. Então, ele deve assumir as responsabilidades dele de manutenção do imóvel. Não existe mais essa da pessoa fazer um loteamento e falar, eu estou vendendo lote e a prefeitura vai pôr asfalto. Não existe mais. A lei não permite que seja feito dessa forma. A malandragem ali, ele dizer que esse loteamento foi aprovado no início dos anos 80. Mas no início dos anos 80, ele foi aprovado para a comunidade, para as pessoas que viriam trabalhar no aeroporto. E ele não implementou. Na verdade, não é ele. Aliás, esse documento tem que ser até avaliado, porque ele tem uma procuração de alguém que nasceu no século passado, que é um estrangeiro no Brasil, que a gente nunca localizou. E ele se coloca o tempo inteiro como proprietário, nem fala que ele tem procuração. Ele fala, eu sou proprietário. Então, o que acontece? O que eu estou lutando lá, o que eu estou brigando é o seguinte, toda pavimentação, melhorias, é o empreendedor que tem que fazer, não existe essa da prefeitura fazer. Ah, não, mas anteriormente, os governos anteriores prometeu errado. Ah, não, mas assinaram um contrato, assinou o contrato que não deveria ter sido assinado. Eu estive no dia lá do anúncio, num domingo de manhã, eu estive lá, e os vereadores que me procuravam, eu tinha dito o seguinte, e falei no caminhão, falei, olha, nós temos que ter todas as garantias para os moradores. Depois, esse mesmo cidadão, ele fez um evento no Adamastor, colocou ônibus para a população, sorteou eletrodoméstico para forçar, convencer as pessoas a assinarem o contrato. Sem exagerar, senhor presidente. O prefeito da época falou 20 minutos no evento. Esse cidadão falou 1h30. Parecia um programa de auditório do Silvio Santos. Ele sorteando as coisas. Por quê? Ele queria convencer que o que ele estava fazendo era um favor, e não é. As pessoas estão pagando. Eu não tenho nada contra a prefeitura entrar para fazer uma obra emergencial. Só que eu quero deixar registrado que a dignidade daquele povo precisa ser restabelecida. E de que forma? Dizendo, você locador, você proprietário, que se diz proprietário, tem que fazer as melhorias, que passa por pavimento, passa por drenagem. Eu quero saber se ele vai fazer a drenagem. Ou se ele vai deixar a água chegar onde está chegando na parte da Pixinguinha, por exemplo, inundando as casas. Então, ou seja, o que a gente está cobrando é que ele faça a parte dele. Ali não existe almoço de graça, ele está recebendo. Segundo, ele não pode fazer despejo de forma administrativa. Ele não pode pôr capanga lá para ficar andando para tirar as pessoas das casas, que é o que acontece lá. Ele não pode pôr pessoas armadas dentro daquela área, como se aquela área não pertencesse a Guarulhos. Ele não pode peitar, como os capangas dele já peitaram, maquinário da prefeitura lá. Se ele fez um acordo com Vossa Excelência para entrar, parabéns. Vossa Excelência está com um diálogo melhor lá, parabéns, e o povo vai sair ganhando. Eu não sou contra, não, tudo bem. Eu só estou dizendo que essa melhoria paliativa só vai se resolver quando ele for cobrado a fazer as coisas que ele se comprometeu a fazer e não fez até agora. Primeiro. Segundo, quando a gente revê, porque de fato, vereador, aqueles contratos
passado pandemia, toda a crise que está, eles têm que ser renegociados, as pessoas não podem. Só para te dar uma ideia, R$ 950. A pessoa ganha 1.200. É possível pagar? Estou dizendo quem está ganhando 1.200, 1.300, um salário mínimo. Não é possível. E quem está só com a ajuda do governo federal, ou um bico, alguma coisa. É por isso que eu estou reivindicando aqui, que a gente tente fazer, Danilo, vereador Danilo, meu amigo, que a gente consiga fazer com que a prefeitura entre, não como amigo, não tem que sentar na mesa de negociação como amigo para ficar tomando cafezinho. Tem que dizer para o prefeito, tem que assumir a responsabilidade do prefeito e falar, ó, aqui você vai regularizar. Nós vamos fazer a parte nossa, mas primeiro você vai regularizar. Segundo, enquanto você não regularizar, você não pode mover nenhum tipo de ação contra essas pessoas, porque nós, da prefeitura, somos parte e nós vamos ao Ministério Público para dizer, ó, o que ele está fazendo num loteamento irregular. Eu duvido que o juiz não vai voltar atrás e dizer, opa, pera um pouquinho. Eu achei que ele estava tudo regularizado e ele não está. Situação semelhante a essa acontece em outros bairros e a gente tem acompanhado e acompanhado bem de perto. Então, só queria fazer um apelo aqui, que a gente conseguisse pressionar o prefeito no sentido seguinte, que ele faça o papel dele. Qual que é o papel dele? Proteger o cidadão que está lá, proteger os moradores. Está rodando um carro de som lá no bairro, inclusive que coloca, prefeito Guti esteve aqui durante a campanha, pediu voto e disse para a gente que ia nos ajudar. E até agora a ajuda não apareceu. É isso que está circulando lá. Talvez até para o prefeito desfazer esse mal-entendido, dizer de que lado está. Não pode ficar com muita amizade com o Ângelo, porque senão quem vai perder é os moradores, que o Ângelo vai se sentir mais à vontade para oprimir o povo que está lá. É só o reparo que eu faço, que tiver entrando de melhoria, eu sou totalmente a favor, não vejo problema. Mas, volto a dizer, melhoria paliativa pode ser feita emergencialmente, mas nós temos que cobrar do Ângelo que está ganhando, ganhou e está ganhando muito e muito dinheiro naquela situação sem cumprir com as suas obrigações. Obrigado, senhor presidente. Tendo em vista o término do tempo regimental do grande expediente, passamos à ordem do dia. Item 1º ao 12, prejudicado por falta de parecer. Item 13 ao senhor secretário para leitura. Item 13, primeira discussão e votação do projeto de lei 7.480 de 2013. Estabelece procedimentos a serem adotados para o descarte de medicamentos vencidos e de suas embalagens no município de Guarulhos. Autor, vereador Romildo Santos. Em discussão o projeto, as emendas e o substitutivo número 1. Encerrada a discussão, em votação, primeiramente substitutivo número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para voto eletrônico. Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão, ficando, portanto, prejudicado o texto inicial e as emendas a ele apresentadas. Item 14, ao senhor secretário para leitura. Item 14, primeira discussão e votação do projeto de lei 445 de 2015. Obrigatoriedade de medidas para a construção de moradia destinadas ao programa Habitacionais sob a responsabilidade do Poder Executivo. Autor, vereador Maurício Brinquinho. Em discussão, encerrada a discussão e votação, solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para voto eletrônico. É não, Maurício? Opa.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Edmilson Souza. Pelo artigo 151, senhor presidente. Pelo 151, vereador. Senhor presidente, só para concluir o meu raciocínio do assunto sobre a saúde, que eu tinha começado a falar e terminou meu tempo, eu só queria registrar aqui a minha preocupação sobre a questão das tendas que estão sendo montadas para atendimento da população. Tem um ali do lado do HMU, que é bem preocupante. Não tem condição nenhuma de atendimento de saúde ali. Está do lado de um lugar onde já tem uma procura grande da população. Existe ali uma situação já de desespero mesmo, de não ter a vaga, de não ter informação do parente, do ente querido que está ali, quem está, o amigo, o vizinho, enfim. Então, só gostaria que eu estou estranhando muito essas tendas, essas locações de tenda em excesso que a prefeitura tem feito. Então, gostaria de deixar registrado aqui que nós precisamos saber exatamente se a prefeitura, se o objetivo é o tal do zero a fila, embora tem gente que tenha ido lá e não consegue zerar nada, porque volta para casa sem atendimento e sem o exame feito, se ela não poderia ser feito num outro prédio público já destinado para isso, porque existem prédios que já estão construídos e poderiam utilizar. Então, eu tenho aqui que levantar essa preocupação sobre essa questão dessas tendas que estão sendo locadas. E só... O vereador Lamé lembrou aqui, vereador Lamé, com certeza o cachorro que mordeu o vereador Alexandre Dentista não está vacinado, porque a prefeitura não está mais fazendo a campanha de vacinação contra os cachorros. Não está mais. Então, Alexandre, se cuida, porque se depender do prefeito, o problema é grave. E, na verdade, é o seguinte, não é só ele. Eu já descobri mais 2 vítimas aqui nesse plenário desse mesmo cachorro. Mais 2 vereadores também foram mordidos por esse cachorro. Depende do que o vereador fala, o cachorro avança. Se o vereador não elogiar, se não elogiar, o cachorro já vai para cima. Obrigado, senhor presidente. Seu Luiz também, o seu Luiz, toda a solidariedade e força na recuperação, tá? Eu fiquei sabendo que tem vereador que avança também, viu? Vereador Jorginho essa também. Essa é a necessidade do cachorro. O vereador está avançando sobre também. O cachorro ou sobre o prefeito? Os dois. Tá bom, presidente. Item 15, ao senhor secretário para leitura. Item 15. Primeira discussão e votação do projeto de lei 769 de 2017. Dispõe sobre a publicação de material informativo sobre os serviços de saúde prestados pela rede pública municipal denominado Guia da Saúde. Autor, vereador Paulo Roberto Sequinato. Em discussão, o projeto e a emenda. Encerrada a discussão, em votação primeiramente a emenda modificativa número 1. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para voto eletrônico. Tem mais projeto. Encerrada a votação, aprovada, modifique-se. Em votação o projeto. Solicito aos senhores vereadores que utilizem os terminais para voto eletrônico.
Encerrada a votação, aprovado para a ordem do dia da próxima sessão. Tendo em vista não haver mais matéria a ser tratada, dou por encerrada a presente sessão. Muito boa tarde para você que estava acompanhando a 4ª sessão ordinária deste ano de 2023. Ela terminou há pouco e uma das questões aí que foi abordada é a comissão especial de inquérito que foi solicitada aqui pela vereadora Carina Soutur, do PSD, que está aqui ao meu lado, que trata de possíveis irregularidades no registro de frequências de médicos do sistema da rede pública de saúde de Guarulhos. Vereadora, hoje iniciou aí a composição dessa SEI, mas a gente gostaria que a senhora explicasse o que motivou a senhora a solicitar a formação de uma comissão especial de inquérito para tratar desse assunto aí da frequência dos médicos na rede de saúde. É verdade. Nós instalamos essa SEI o ano passado, né? Vocês devem ter acompanhado, devido à burocracia de algumas outras SEIs que estavam em andamento. Encerrou-se uma e agora voltou à tona a nossa SEI. Claro, a gente teve muitas reclamações de médicos que abandonam os pontos, né, da unidade de saúde, médicos que às vezes vão fazer academia e deixam os nossos munícipes esperando, né? Então são muitas reclamações, a gente tem que investigar, porque a população merece um atendimento de saúde qualificado. A gente tem médicos muito bons, lembrando que a gente tem que separar o joio do trigo, né? Tem médicos bons e tem médicos ruins, mas a frequência está muito defasada e a gente tem que investigar porque a população está sofrendo muito com a falta de médicos. Vereadora, a senhora vai ser presidente dessa SEI justamente porque fez o requerimento, fez o pedido de abertura. Como que a senhora pretende conduzir os trabalhos? É verdade, né? Uma bela de uma responsabilidade. A gente vai chamar quem preciso for para vir aqui dar os esclarecimentos, levantar alguns médicos que também estão tendo, que está sendo o ponto de partida dessa SEI, para que venha aqui esclarecer o porquê, buscar também gerentes dentro das unidades e saber o porquê que eles não estão cobrando esses médicos, né? E ouvir também a população, porque é o que a gente mais precisa, é levar melhoria e qualidade de vida para a população, principalmente na área da saúde. E eu tenho certeza que os meus vereadores, meus amigos vereadores, junto comigo nessa, vão acompanhar, vão fazer um trabalho para poder ajudar, pelo menos, a amenizar um pouco essa luta tão grande que é a falta de médico dentro dos nossos postos. Tá certo, vereadora. Muito obrigada, então, aí pelos esclarecimentos com relação a essa SEI. Obrigada a vocês. Se precisar, estou aqui. Beijão. Tá certo, então. Vamos falar um pouquinho agora sobre a votação, né, as deliberações. No grande expediente foram deliberados 16 requerimentos. Já na ordem do dia, 3 projetos de lei foram aprovados. Entre esses projetos, a publicação do Guia da Saúde. Essa é uma proposta que trata aí de um material informativo sobre serviço de saúde da rede pública de Guarulhos. O projeto ele foi apresentado pelo vereador Paulo Roberto, do PTB. Então, esses 3 projetos que foram aprovados, né, eles tiveram aí uma análise em primeiro turno, eles voltam para a pauta de quarta-feira para serem discutidos e votados em segundo turno. E também não deixe de acompanhar os nossos boletins informativos. A gente também traz um resumo do que aconteceu durante essa sessão. Agora eu deixo você com a nossa programação. TV Câmara Guarulhos, o canal da cidadania.